Olá, nossa equipe irá analisar uma fonte documental que é o Jornal Libertador. Nossa equipe é composta por Francisca Samara, Jefferson Guerra, Michele Ferreira, Paulo Jameson e Tainara Vieira. Então, eu darei início falando sobre a descrição do documento. Quais são os documentos apresentados? Descrevendo. Os documentos apresentados em jornal impresso de anúncios de recompensas a quem fornecer uma lista completa de todos os negociantes de escravos, corretores e outros tipos de tiranos. Também constam documentos de fundos de emancipação distribuídos assim pelas províncias. Também há relatos de uma benevolência de um bispo para com um escravo que também queria casar e seu senhor não permitia. Há também anúncios de comercialização de escravos, como o caso do escravo José, dita em matéria, um fulo de 40 anos que, quando anda, arrasta o pé. E há também benefícios informativos culturais relacionados à sociedade filantrópica, na apresentação de um concerto da exímia pianista, a excelentíssima e ilustríssima senhora Idália França. Qual a data e o local da produção dos documentos? Foi em Fortaleza, dia 15 de janeiro de 1881. A edição número 2 do jornal. Olá, sou Jefferson. Vou falar um pouco sobre o tipo de documento e sobre a intenção do produtor no documento. Com base nas informações fornecidas a partir do documento, no trecho do jornal de 15 de janeiro de 81, o documento em questão é um jornal periódico. Ele é publicado quinzenalmente e parece ser uma publicação de natureza abolicionista, destinada à promoção dos interesses e da propaganda abolicionista. Uma informação é que nesse documento tem a intenção de fornecer informações ao público. Ele menciona avulso, indicando que pode ser uma publicação avulsa com notícias ou informações sobre eventos atuais ou relevantes naquela época. Já na intenção do produtor do documento, a intenção do produtor deste jornal é claramente expressar no conteúdo. A publicação ela tem um forte foco abolicionista e busca promover a causa da abolição da escravidão. Ela se posiciona contra a escravidão e expressa a necessidade de eliminar o elemento civil da sociedade, que é visto como uma infâmia que retarda o progresso e a posição do Ceará num contexto nacional daquela época. E além disso, a publicação destaca várias seções como notícias, literaturas, folhetins e artigos relacionados à causa abolicionista, com o objetivo de informar e envolver o público na luta pela abolição da escravidão. Portanto, a intenção do produtor do documento é clara, é promover a causa abolicionista, informar o público sobre as questões relacionadas à escravidão e influenciar a opinião pública em favor da emancipação. Uma curiosidade bem interessante ao ler o documento, revisar depois de algumas vezes, perceber logo no início que o apelo que o escritor faz, né? O trecho inclui a frase: o público comove-se, seja generoso em protegê-lo, ou seja, indicando que o produtor do documento pode estar buscando apoio ou patrocínio daquele público, né, para manter a publicação em circulação e para manter até mesmo o próprio jornal. O contexto histórico da publicação do jornal Libertador é o contexto abolicionista na província do Ceará. Fortaleza, assim como outras partes do país, estava passando por um importante período de movimento abolicionista, que buscavam o fim da escravidão, se iniciando na metade do século XX e ganhando grande força nos anos de 1880, período em que o Brasil ainda era um dos únicos países escravocratas.
A vergonha que era um país tão vasto como o Brasil ainda ser escravocrata é uma das indignações do movimento abolicionista. Jornais e revistas abolicionistas foram fundamentais para disseminar ideias e informações sobre a causa. A pressão era grande por parte dos abolicionistas nas autoridades locais e estaduais para que tomassem medidas para o fim da escravidão. Mas quem eram esses abolicionistas? Quem eram esses sujeitos? Em sua grande maioria, era a elite econômica e intelectual que formava a sociedade cearense dos libertadores. Naquele período, a venda de escravizados para outras regiões do país era uma importante fonte de receita para a província do Ceará. E aí que entra a ação dos jangadeiros, chefiados pelo abolicionista de origem humilde, pardo e também jangadeiro Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar. Os jangadeiros começaram a se recusar a transportar escravizados do porto de Fortaleza para os navios negreiros, que posteriormente seriam vendidos em outras províncias. Essa foi a greve dos jangadeiros, que impulsionou a abolição da escravatura no Ceará. Outros nomes desempenharam um papel de destaque nessa luta, seja ao esconder escravizados e comprar alforrias. Os cearenses de destaque são Antônio José Napoleão, Preta Simoa e Negra Esperança. É importante ressaltar que a luta abolicionista em Fortaleza e no Ceará desempenhou um papel significativo na trajetória rumo à libertação dos escravizados, sendo em 25 de março de 1884 declarada a libertação de todos os escravos do Ceará, tornando o Estado o primeiro a abolir a escravidão no país. Imprensa e escravidão. Um dos jornais que chamou a atenção foi A Voz da Raça, um jornal da imprensa negra paulista que ganhou destaque por sua estrutura e organização político-social. Sua atuação social em diferentes aspectos, apresentando prós e contras em questão dos negros. Entendemos que as publicações jornalísticas, além de transmitir a realidade vivenciada pelo negro, reivindicando seus direitos, fazendo com que os mesmos se sintam cidadãos, o intuito do jornal A Voz da Raça era não só simplesmente falar, e sim dar vida à voz, apresentando o negro e suas tantas adversidades. Meu nome é Tainara e eu irei falar agora sobre os posicionamentos diante da abolição. O jornal deixa bem evidente que tem o posicionamento favorável à abolição. Tal pensamento aparece já na capa, onde se escreve que este jornal é destinado à propaganda e interesse abolicionista. Em seguida, o editorial traz um texto bem extenso que mescla a linguagem argumentativa, típica desse gênero, a expressões que soam de maneira poética, compondo um texto muito bem elaborado, todo ele a favor da abolição da escravidão. Há trechos em que são feitas alusões ao Brasil e outros ao Ceará especificamente. Então, como por exemplo, nesse trecho aqui, onde diz: "Oh não, a escravidão não tem mais razão de ser, desaparecida de todas as nações que com grandes sacrifícios lavaram-na de seu solo, desaparecerá também do Brasil, que deve orgulhar-se de não ceder-lhes o passo na expansão dos sentimentos generosos." Então, aqui esse trecho faz alusão à questão de que outros países, outras nações já haviam abolido a escravidão e aqui no Brasil a mesma ainda permanecia. Esse outro trecho é mais específico, voltado para o estado do Ceará. Acreditamos que nestes 5 anos, quando muito a nobre, heróica província do Ceará, tão afamada na paz e principalmente na guerra, onde ficou gravado para sempre o seu nome laureado, erguerá a fronte ufana de orgulho por não conter mais em seu seio um só desses infelizes, que a barbárie e a infâmia transviaram do destino que lhes competia perante a humanidade.
Então, dando continuidade, nós também refletimos que o jornal traz ainda as informações acerca do Fundo de Emancipação, distribuído em todas as províncias, de maneira proporcional à quantidade de escravos. Porém, logo à frente faz uma crítica que as províncias estão recebendo essa verba, porém não estão libertando os escravizados. Denuncia que o Ceará recebeu 84 contos de réis para a libertação dos escravos, mas que nenhum havia sido libertado ainda. Há um texto muito extenso que tem início na página 2 e tem continuidade na parte destinada ao folhetim, em que não é assinado por uma pessoa em específico, portanto deve ter sido elaborado pelos editores do jornal. Esse texto traz importantes reflexões, pois compara a escravidão do século XIX com aquela realizada em outros momentos históricos por povos como os egípcios, romanos, entre outros. Explica que os povos feitos escravos naquela época eram pessoas que haviam sido vencidas em guerras, diferente da vergonhosa escravidão do momento atual, que era fruto de uma covardia inaceitável. Destaca-se também, na seção Pacotilha Negreira, em que são escritos poemas sempre fazendo alusão e combatendo a escravidão. Por fim, o jornal se encerra oferecendo uma recompensa a quem fornecer a lista completa dos negociantes de escravos, corretores e outros tiranos. Então, com isso, nós encerramos o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção.